Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "De que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos as preparações para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e preparou a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e a um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que põe comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Será melhor que nunca tivesse nascido." Então Jesus, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Estas são as palavras de salvação. O nosso Deus é fiel. Deus Pai é fiel e nunca vai abandonar seus filhos e filhas. Jesus Cristo é o bom pastor. Nunca vai abandonar as ovelhas. O Espírito Santo sempre vai agir em nós constantemente. O amor de Deus está sendo derramado sobre todos nós e não para, nunca. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é imutável. As palavras de Deus são verdadeiras. E Ele realiza o que Ele prometeu. Jesus diz: "Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo." Jesus também falou: "Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão." Temos que pedir de nosso Deus, que é fiel, para ter a fidelidade dele. Queremos ser fiéis ao nosso Deus. E precisamos de uma conversão, todos nós, uma mudança, deixando de lado as nossas infidelidades. Deus quer que nós sejamos fiéis. Os fiéis são os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a fé, mas nós também temos que ser constantes no caminho de Deus, sempre ligado com nosso Deus, e não nos afastando, mas nunca
de nosso Deus. Jesus disse: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Então, Ele quer sempre permanecer em nós, e Ele vai permanecer em nós. O problema somos nós, que não permanecemos na presença dEle. Judas foi infiel. No início era infiel nas coisas pequenas. Guardava bolsa do dinheiro. Ele era tesoureiro, ele foi infiel um pouquinho, depois um pouquinho mais. E talvez foi infiel de oração, e de escutar, de meditar sobre a palavra de nosso Senhor. E o pecado rasga o ser da pessoa, tira a liberdade, e a pessoa se acostuma com a infidelidade. É um problema. Começa devagarzinho e vai crescendo. No caso de Judas Iscariotes, foi uma cegueira, foi uma surdez. Ele não mais olhava para Jesus como Deus conosco. Ele ficava pensando nas coisas e deixou de lado um amor, uma devoção, uma entrega e uma capacidade de uma abertura à ação do Espírito Santo para que uma purificação pudesse acontecer com ele. Devagarzinho, Judas Iscariotes ficou insensível e não sintonizado com Deus. Mas, infelizmente, gradativamente longe de Deus. Exatamente como uma pessoa que é alcoólatra agora, começou cada vez mais a beber, e todo o sistema ficou dependente daquele álcool, ou daquela droga, ou daquele sexo de imoralidade, das impurezas, e entrou num estado profundo de autodestruição, e uma abertura à presença do demônio. Jesus avisou. Ele diz publicamente: onde vocês vão me trair? E Judas perguntou: será que sou eu? Tu o dizes. Mas ele não se converteu. E a decisão foi dele. Como a decisão é de cada um de nós, nós vamos ser fiéis a Deus. Fiéis no casamento, fiéis à vocação que cada um de nós temos. Nós vamos ser pessoas para as outras pessoas cada vez mais e melhores, cada vez mais sintonizados com Deus, cada vez mais abertos ao amor de Deus, mandando embora o egoísmo, as impurezas, a coisa que não presta, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos pensamentos. Pequenas coisas são sinais de grandes, entendeu? E a pessoa tem que ser fiel nas pequenas e, lógico, também dos grandes. Mas quando a pessoa começa a ser infiel nas pequenas coisas, não é? Pensamentos que não prestam, pensamentos de impureza, pensamentos de raiva, de ressentimento, de vingança, de autodestruição. Nós temos que expulsar todas as tentações que vêm no nosso caminho. Pensamentos, atitudes, fechamento do coração, as nossas prioridades. A prioridade, certamente, de Judas foi de ficar rico e de roubar. E foi anestesiado e ficava cada vez mais longe de Deus pela infidelidade dele. E a maldição começou a vir.
mal pensar, mal querer, mal fazer, e o mal-estar veio sobre Judas Iscariotes, que ele escutava aqueles judeus que queriam matá-lo. Ele começou a pensar, mas Jesus não está agradando, não está agradando. E os judeus começaram a falar, melhor que um homem morra do que uma nação morra. E começou a acreditar naquilo. Jesus é fiel. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Perguntamos, será que nós estamos todos os dias com nosso Senhor Jesus Cristo? E quando não, quando estamos, infelizmente, afastados de nosso Deus, pedimos oração da comunidade e confessamos as mínimas coisas para que as coisas maiores não acontecem. Fazemos o propósito, eu quero melhorar, não quero roubar, não quero olhar aquelas coisas que não prestam, não quero aquelas conversas, não devo estar fazendo aquelas coisas, vou fazer o que Deus quer de mim. Interessante, toda essa cena aconteceu de Judas no meio de uma preparação para a última ceia. Não é? Os apóstolos perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus, ide à cidade, procurar um homem, e diz, o mestre manda dizer que o tempo dele está próximo, vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com meus discípulos. Está falando da última ceia. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. E naquela ceia foi instituído a Eucaristia. Mais uma vez, veja como que Jesus quer ficar conosco. Ele quer que nós recebamos-o na santa comunhão. Aí que está. As pessoas que estão afastadas de Deus, que estão com anemia espiritual, que caem nos pecadinhos com maior facilidade, tem que voltar para a casa de Deus. Tem que fazer uma boa confissão, purificação interior. Tem que dizer, eu vou ser fiel. Eu vou frequentar a comunidade. Porque sozinho não dá. Eu preciso de outras pessoas e preciso do modo especial ir na ceia de Jesus, a ceia do Cordeiro, e participar da Santa Comunhão e receber o próprio Senhor Jesus Cristo dentro de mim. Ele vai me ajudar. O Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? E não vou cair na tentação e ser infiel. Pelo contrário, o Divino Espírito Santo vai agir em mim para me santificar, para que eu possa voltar, subir na vida espiritual. Existe o que se chama o exame de consciência. Todo dia paramos e perguntamos, antes de dormir, como foi o dia? Como é que eu falhei? Como é que eu comecei a ser infiel? Eu não quero, eu peço perdão. Peço perdão no meu coração e faço o propósito. Quero ser fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.